Olá, meu amigo, minha amiga, muito bem-vindos ao nosso Portal do José. Você que está chegando agora, a sua inscrição é muito importante. Confiram a inscrição de vocês. Nós temos muitas coisas interessantes para conversar hoje e nós temos um pano de fundo no nosso país que tem sido constante. Muitas pessoas assim angustiadas, tristes, imobilizadas e perguntam para a gente o que elas podem fazer. Bom, o que você pode fazer para começo de conversa é estar aqui conversando, mandando suas mensagens, compartilhando seu conhecimento com outras pessoas, entrando em outros canais, ficando com seu desconfiômetro ligado e tentando ver o que os meios de comunicação escondem atrás das notícias. É um exercício que requer, assim, uma atenção especial. Você tem que aguçar a tua visão para você perceber se não há outros interesses sempre atrás das notícias que são veiculadas. E hoje a gente pode começar o nosso papo aqui dizendo que o egoísmo mata. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que lutar contra esse egoísmo, eu vou explicar para vocês. Saiu um artigo ontem no New York Times do Prêmio Nobel de Economia, o professor Paul Krugman. E ele discorre sobre o egoísmo como sendo um sentimento que matou e continua matando muitos norte-americanos, e a gente não tem a menor dificuldade de transportar esse sentimento egoísta como tendo sido a ferramenta principal desse bolsolavismo que contaminou o nosso país. E ele vai falando como a política é negacionista, como as pessoas estarem preocupadas apenas consigo próprias, eu não vou usar máscara, eu sou contra isolamento, desafiando a ciência, querendo ir trabalhar, querendo romper todas as normas de saúde pública, como esse sentimento está matando gente. E hoje os jornais vão também mostrando para a gente como essas coligações do atraso, elas são nefastas e elas podem estar perto de um fim. O começo de um fim pode estar sendo agora. A gente vai ter eleições nos Estados Unidos daqui a alguns meses e essa aliança de Bolsonaro, da família Bolsonaro, está totalmente indesejável nos Estados Unidos, estão repelindo, é uma carga tóxica, é uma família contaminada. No mundo inteiro não há quem elogie essa família ou esse governante, se é que a gente pode chamá-lo como tal. Exceto as pessoas que têm algum tipo de interesse econômico ou grupos que estão se locupletando mesmo em meio a essa pandemia, como é o caso dos bilionários que estão ficando cada vez mais ricos no nosso país. Então, a família Bolsonaro é uma carga tóxica. Os interesses norte-americanos serão alterados com a vitória de Biden ou de Trump? Não. Eles têm que os representantes, aqui tem uma matéria com o simpático embaixador Todd Chapman, que está defendendo aqui que o Brasil não adote a tecnologia 5G. Eles continuam a atacar os chineses, enfim, o interesse é meramente comercial. Eles chamam o Brasil de aliado, né? Mas aliado do que o Brasil é dos Estados Unidos? Contra quem? Qual é a ameaça? Aliado contra Marte, contra Vênus? Qual é o interesse que nós estamos combatendo, né? Então, tem toda uma ferramenta material que acontece, que é a defesa dos interesses norte-americanos, independente de quem seja o governante. Mas tem um elemento ideológico, psicanalítico, psiquiátrico, antropológico, se é que a gente pode dizer assim, muito importante no meio dessa história, que seria a derrota da ideologia do egoísmo, a derrota da ideologia do individualismo. Isso está muito arraigado, de uma certa forma, na maior parte do povo americano, numa boa parte, exceto nos miseráveis lá, que estão excluídos também. Lá tem muito miserável, lá tem muito pobre, muita gente que está se ferrando com a pandemia. E no Brasil, nós importamos o pior que eles conseguiram produzir, tendo como garotos propaganda a família Bolsonaro, que faz uma transmutação dessa ideologia devastadora do egoísmo, do individualismo, para um país que tem muito mais problemas graves de diferença e desigualdades sociais do que os próprios americanos têm por lá. Então a derrota de Trump vai significar o enfraquecimento, pelo menos, dessa ignorância, ostentação, da burrice empoderada que nós temos aqui no nosso país. Esse pessoal vai perder o norte porque, como eles não têm luz própria, eles se abraçam ao que de mais medíocre os americanos produziram, então eles conseguiram fazer a mediocridade fake, uma mediocridade requentada, uma submediocridade.
Então isso para nós vai fortalecer com que a razão que as pessoas têm aqui no nosso país consigam cada vez mais diminuir o poder dessa gente toda e cada vez mais diminuir a possibilidade deles estarem nos governando. Bom, então esse é um primeiro ponto. A segunda coisa que eu queria falar com vocês hoje aqui é que ontem, quando eu estava fazendo a live com a ex-senadora Heloísa Helena, aliás, uma live riquíssima, pessoa com muito conteúdo. A gente sempre que puder vai trazer parlamentares aqui. Nessa quinta-feira eu vou trazer o deputado Alessandro Molon, também uma pessoa muito respeitada, tem muito a dizer também. Mas depois que eu fiz a live com a senadora, eu soube da morte do Rodrigo Rodrigues, que eu vi no começo da carreira dele, enquanto estudante lá na PUC, ainda na TV PUC. E fiquei muito chateado, muito abalado, porque toda pessoa que morre perto da gente, né? E olha que eu já perdi gente nessa Covid, perdi um tio e 3 ex-professores. Então não é uma coisa, não é uma gripezinha, isso a gente já sabe há muito tempo. E aí morre uma pessoa do nosso meio profissional, e vocês que já experimentaram isso, vocês sabem o que eu estou falando. A gente se condói mais ainda com a pessoa, porque a gente sabe dos sonhos que a pessoa teve, da caminhada, do sacrifício, dos estudos, enfim, do esforço que ela fez para ter chegado em algum ponto e morrer prematuramente. É muito triste. E eu, com alguma ilusão, fiquei esperando qual seria a cobertura dos meios de comunicação sobre essa situação. E, evidentemente, eles não poderiam ser diferentes. Eles fazem uma homenagem pessoal, mostrando todas as qualidades do morto, da pessoa homenageada. William Bonner, por acaso, foi de preto, gravata preta. Renata Vasconcelos de preto, de luto. No final do programa não coloca musiquinha, coloca a foto do morto, do colega morto. Fazem um semblante grave, falam das qualidades, enfim, mas eles não tocam na causa da morte. Eles não colocam lupa que o fato dele ter morrido deriva da Covid. E mais ainda, não aprofundam essa análise crítica para mostrar que isso poderia ter sido evitado no nosso país, que isso tem um responsável central. Então, quando eles fazem isso, eles simplesmente, a homenagem que eles fazem de um lado, eles apagam do outro, porque eles não buscam nenhum tipo de reparação, de responsabilização sobre aquele que está provocando milhares e milhares de mortes aqui no nosso país diretamente. As pessoas que são seguidoras desse governo vão dizer, está pegando pesado, ou não foi o presidente que trouxe essa questão para cá. Não foi ele que inventou o vírus. Mas se coloquem como se o Brasil estivesse vivenciando uma guerra contra uma potência estrangeira, contra qualquer país, e o presidente da República fosse chamado para se pronunciar, ele dissesse que não tem nada a ver com essa história, que isso é problema dos governadores, dos prefeitos, que ele pensava diferente, que foi o STF. Gente, e o povo? O povo morre por conta dessa visão míope. Se o Brasil estivesse em guerra, era isso que ele falaria, viraria as costas para o povo, e é isso que ele está fazendo. Não é por outra razão que na nossa live com a ex-senadora Heloísa Helena, ela chamou o Bolsonaro de traidor, de um soldado traidor que abandona os seus companheiros para trás. E no caso, os companheiros, é o povo brasileiro. São as pessoas do povo que estão ficando para trás, as pessoas sem nome e identidade revelada no Jornal Nacional. Porque não adianta colocar aquelas imagens de pessoas distorcidas ao fundo, eles irem de preto e eles não tocarem o ponto na ferida. Não mencionarem que o que está acontecendo no Brasil é um genocídio. E que esse genocídio tem um capitão que o comanda de uma maneira geral. Não dá para a gente excluir esse tipo de responsabilização, gente. Isso não é um cometa que estava na direção do Brasil e a gente cometa esse que a gente não poderia escapar, né? Isso aí foi avisado antes, isso poderia ter um tratamento, poderia ter um combate. O governo não gastou um centavo, nenhuma propaganda, nenhuma publicidade para salvar o povo brasileiro. Vocês imaginam que, ao invés do nosso governante estar protegendo o povo brasileiro contra a invasão externa, contra o ataque externo, ele faz o contrário, ele desmobiliza o povo, ele confunde o povo, ele oferece uma arma que não tem efeito algum, como o remédio que ele faz propaganda. Ele fica se colocando de uma maneira indiferente, vai andar de motocicleta, de jet ski, vai fazer churrasquinho, vai conversar com a ema, enfim, vai debochar das pessoas, vai usar banana. Então é isso que o presidente está fazendo no meio de uma guerra.
Então como é que ele não vai ser responsabilizado? Teve um artigo ontem do Ricardo Couto na Folha, dizendo, olha, Tribunal de Haia, nos salvai, era alguma coisa parecida, né? Nos salve no meio dessa história, porque internamente a gente está demorando muito para dar um basta nessa situação. E a gente tem que estar aqui apontando o tempo todo o dedo nessa ferida. Porque, gente, só para fazer um paralelo, nós tivemos há alguns anos o incêndio na Boate Kiss. Morreram 242 pessoas. E não há dúvida que os donos da boate tiveram algum nível de responsabilidade, porque sabiam que não podiam ter uma casa naquela circunstância. Então, civilmente, a responsabilidade é objetiva, não tem o que se falar. Está se buscando se há uma responsabilidade penal, criminal, no meio dessa história. Isso foi colocado para a sociedade com muita ênfase, porque morreram 242 pessoas. Então a gente está matando aqui no Brasil 5 boates por dia, 6 boates por dia, e os responsáveis são simplesmente omitidos, ninguém fala. O William Bonner, o Ratinho, da Atena, CNN, Globo News, ninguém diz o nome do presidente como responsável. A gente está discutindo ainda cloroquina no Brasil, uma coisa assim absurda. Isso é desmantelar a defesa do povo brasileiro, é entregar ao povo brasileiro a própria morte, não é nem entregar a própria sorte. Então, isso tudo, gente, não é feito por acaso, porque os grandes meios de comunicação eles são cúmplices de tudo que está sendo roubado do povo brasileiro, ao mesmo tempo que o povo brasileiro é entregue a esse genocídio. Genocídio, sim, com G maiúsculo. Muitas pessoas acham que a família vai escapar incólume dessa história. A gente está muito cedo ainda para analisar esses fatos, gente, mas tem muita coisa. Nunca teve tanta gente tanta coisa contra uma família como está se acumulando agora em relação a essa família absolutamente tóxica planetariamente. Então compete a nós cada vez mais estarmos debatendo, isso é uma forma da gente ajudar, a gente compartilhar os conteúdos, a gente alertar as pessoas, a gente observar que existe uma relação de causa e efeito entre ocultar esse genocídio que está acontecendo no Brasil para as causas desse genocídio para que a área econômica cada vez mais se locuplete, que existem informações que são sonegadas do povo brasileiro para que o povo brasileiro fique cada vez mais formatado e conformado nas suas casas. Existe toda uma estrutura econômica que está assaltando o nosso país e existe uma situação política que acaba se prestando a todos os interesses econômicos no fim da história. No fundo, tudo é dinheiro dos grupos econômicos mais poderosos do planeta que tem aqui no nosso país os vassalos de quinta categoria. Gente, eu fico por aqui, espero ter jogado algumas interrogações, mas junto com elas eu quero jogar esperança também, porque nós estamos certamente muito próximos do fim dessa ideologia tão nefasta que mata milhares de pessoas nos Estados Unidos e que está sendo copiada por uma família de medíocres à frente do nosso país também. Fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau.